estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Deixa eu tirar a minha máscara para falar para você o que nós faremos hoje. Bom, hoje eu decidi fazer a aula um pouco diferente, né? Hoje nós vamos fazer algumas atividades e a minha intenção é trabalhar os conceitos que nós já aprendemos. É óbvio, né, que provavelmente não vai dar para trabalhar todos eles, mas pelo menos alguns. E aí eu te aconselho o seguinte, tenta fazer junto comigo, imagina como se fosse uma prova de vestibular ou uma prova de um processo seletivo qualquer. Vamos ver se você consegue me ajudar? Vem comigo! Vamos para a primeira atividade? Olha aqui, ó. Em uma sala retangular, foi colocado um tapete quadrado de lado B, como mostra a figura abaixo. E aí, diante dessa ilustração, dessa figura, eu faço as seguintes questões. Primeiro, determine a expressão algébrica que representa a área da sala não coberta pelo tapete. Letra B. Se A é 4 metros e B é 2,1 metros, calcule a área da sala que ficou descoberta. Vamos para o quadro para fazer essa atividade? Vamos para a letra A, então, descobrir qual é a expressão algébrica que representa a área não coberta pelo tapete. Você concorda comigo que a área que não está coberta pelo tapete é essa aqui? É esse espaço? Aqui eu fiz um esboço, tá, pessoal? Então aqui estaria representado o tapete, que ele disse para você que é no formato de um quadrado, e aqui a sala. Então a área não coberta pelo tapete, mais uma vez, é essa. Eu vou dizer que é a N, vou colocar a N aqui, como se fosse a área não coberta, certo? É isso que ele quer. Você concorda comigo que a área que não está coberta pelo tapete é a área da sala menos a área do tapete? Não é isso? Então eu vou dizer assim, ó, a N, que é a área não coberta, é igual à área da sala, vou dizer que é a S, por exemplo, a área da sala menos a área do tapete, certo? Só que eu não tenho a área da sala nem a área do tapete. Então nós precisamos calcular. Vamos calcular aqui do lado? Como é que eu descubro a área da sala? A área da sala ela tem um formato retangular. E para um retângulo figura plana, como é que eu calculo a área? Comprimento vezes largura. Eu tenho comprimento e a largura dessa figura? Tenho. Olha aqui, ó. O comprimento seria esse, certo? E a largura é essa. Então, a área da sala, vou dizer que é a S, né? Então, a área da sala é a área do retângulo, que é comprimento vezes largura. A área da sala, quem que é o comprimento? 8 mais B, concorda comigo? 8 mais B. Quem que é a largura? A. Que legal! Olha aqui, conseguimos desenvolver isso aqui um pouco mais? Conseguimos, aplicando o quê? A propriedade distributiva. Então, vou fazer aqui, ó, A8 vezes A e A vezes B. Então, a área da sala será 8 vezes A, 8A. B vezes A, BA ou AB. Então, AB. A área da sala, portanto, é 8A mais AB. Mas eu preciso da área do tapete também. Vamos calcular ela aqui? AT, eu disse que é a área do tapete, é um quadrado. Como é que eu calculo a área de quadrado? Lado elevado a 2. Quanto mede o lado desse quadrado aqui? Não é B? Portanto, a área do tapete será B elevado ao quadrado. Pronto, tenho as duas áreas das quais eu preciso para calcular a área que não está coberta pelo tapete, certo? Mais uma vez. A área não coberta é o quê? A área da sala menos a área do tapete. Quem que é a área da sala? 8A mais AB. Então tá aqui, ó. A área não coberta é 8A mais AB. Menos a área do tapete. Qual que é a área do tapete? B elevado ao quadrado. Portanto, a expressão algébrica que representa
A área não coberta pelo tapete é 8A mais AB menos B ao quadrado. E na letra B? O que ele disse para você na letra B? Ele falou o seguinte, deixa eu reler aqui, ó, fazer a leitura novamente. Ele disse, se A é 4 metros e B é 2,1 metros, ele quer que você calcule a área da sala que ficou descoberta. Então, é essa área aqui, ó. Como que nós fazemos para descobrir? Primeiro, vamos colocar os dados aqui. Ele disse que A é igual a 4 metros, certo? B é igual a 2,1 metros. Na letra A, nós já não calculamos a área não coberta? Então, vou reescrever aqui, ó. A área não coberta que nós calculamos na letra A é 8A mais AB menos B ao quadrado. Expressão algébrica. Basta substituir os valores que você tem, A e B, que ele te passou, né, que ele te disse, e calcular. Vamos substituir? Então, a área não coberta será 8 vezes o A, que é 4, mais A, 4, vezes B, 2,1, menos B ao quadrado. B não é 2,1? 2,1 ao quadrado. Uma expressãozinha simples. Vou resolver essas multiplicações aqui, ó. E essa potenciação de uma vez só? Vamos lá comigo? A área não coberta, portanto, será 4 vezes 8, 32. Mais 4 vezes 2,1, 8,4. Menos 2,1 vezes 2,1, se eu não estiver enganada, é 4,41. Confere aí, vamos fazendo junto comigo, tá? Aqui, ó. 32 mais 8,4, 40,4, certo? Se eu tenho 40,4 e retiro 4,41, eu fico com isso mesmo, 35,99. 35,99 o quê? Metros quadrados. Por quê? Porque estamos falando de área. Tá certo? Vamos para a segunda atividade? Joana adquiriu um terreno cujo formato é um trapézio, como mostra a figura. Então, aqui tem um trapézio, as bases lembram base maior A, base menor A dividido por 2, e os lados que não são paralelos, 2A e 2A, certo? Vamos às questões? Pergunta letra A. Qual o monômio que representa o perímetro do terreno? O que é perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados da figura. Então, eu fiz um esboço do desenho, certo? Quais são as medidas dos lados? A dividido por 2, 2A, A e 2A. Então, o que seria o perímetro? Vou dizer que é P, tá? Então, na letra A, o perímetro vai ser a soma das medidas desses lados. Então, eu vou começar por aqui. 2A, ó, mais esse lado aqui que é A, mais esse lado 2A, mais esse lado que é A dividido por 2. Ele quer o monômio que representa essa figura. Isso aqui ainda não é um monômio, certo? É uma operaçãozinha, nós precisamos fazer a operação para fazer ele virar um monômio. Vamos somar essas figuras, porque elas são semelhantes, nós conseguimos somar, tá certo? Vamos somar. Então, o perímetro será, vou somar essas aqui primeiro, ó. 2A mais A, 3A, mais 2A, 5A. Então, 5A mais A dividido por 2. Eu consigo tirar o MMC aqui, não é? Eu tenho uma fração aqui, eu posso tirar o MMC. O MMC de 2 e 1, lembra que aqui é 1, não precisa escrever, é 2. Então, esse perímetro vai ser, vamos colocar o MMC aqui que é 2, ó. Faço 2 dividido por 1, 2 vezes 5A, 10A, mais 2 dividido por 2, 1, 1 vezes A, 1A. Vamos somar os numeradores? 10A mais 1A, 11A. Portanto, o monômio que representa o perímetro dessa figura é 11A.
A dividido por 2. E na letra B, vamos ver o que ele pede? Olha lá, ó. Sabendo que A é 10 e que a altura do terreno é 20, calcule o perímetro e a área dessa figura. Vou fazer aqui do lado. Vamos lá. Vou anotar os dados aqui, ó. Ele disse para você que a letrinha A é 10. E disse para você também que a altura, vou colocar estipulado para H aqui, a letrinha H, é 20 metros, ok? Vamos calcular o perímetro primeiro? Eu acho que é mais fácil porque na letra A a gente já descobriu qual é o monômio que determina esse perímetro. Então, quem seria o perímetro dessa figura? Mais uma vez, vou copiar, ó. O perímetro, nós descobrimos que é 11A dividido por 2, não é? Ele disse para você que o A vale 10, mede 10. Então, eu vou substituir aqui. Onde tem A, eu vou colocar 10. Então, esse perímetro será 11 vezes 10 dividido por 2. Eu vou simplificar aqui para facilitar a conta, certo? Vou dividir por 2 aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 dá 1. No numerador ficou 11 vezes 5. Então, o perímetro será 11 vezes 5, 55. Aqui é 1, não precisa escrever. 55 metros. Certo? E a área? Para calcular a área, nós precisamos saber a fórmula para cálculo de área de trapézio. Vocês lembram? Qual que é? Vamos comigo? Vou estipular por AT, área do trapézio. Como é que a gente calcula a área de trapézio? Lá nas figuras planas. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? É esse A da figura. Quem é a base menor? A dividido por 2. Eu vou substituir aqui, tá certo? Então, olha lá, ó. A área desse trapézio será a base maior, A, mais a base menor, A dividido por 2, vezes a altura dividido por 2. O A, no exercício, ele te disse que ele vai medir 10. A altura, o autor falou para você que é 20. Então, basta substituir. Vamos substituir? Então, a área desse trapézio vai ser o A, que é 10, mais A dividido por 2. 10 dividido por 2, vezes 20, isso tudo dividido por 2. Vamos simplificar nossos cálculos? Olha aqui, ó. Essa fração, 10 meios, dá para simplificar. 10 dividido por 2, não é 5? Então, isso aqui vai ficar, ó, a área total é igual a 10, mais 10 dividido por 2, 5, vezes 20, isso tudo dividido por 2. Que cálculo eu faço primeiro aqui? A soma. Por quê? Porque está entre parênteses, isso mesmo. Então, vamos fazer essa soma? 10 mais 5, 15. Então, a área total será 15 vezes 20 dividido por 2. Dá para a gente simplificar, para a conta não ficar muito extensa, muito grande para a gente fazer, né? O cálculo não ficar muito grande. Olha aqui, ó. O 20 e o 2, vou dividir por 2. Certo? 20 dividido por 2 dá 10. 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, eu vou fazer aqui do lado, ó. Olha aqui, ó. A área total será... O que ficou no numerador? 15 vezes 10. 15 vezes 10, 150. E aqui embaixo, 2 dividido por 2 com 1, não precisa escrever. Portanto, a área total é 150 metros quadrados. A próxima questão que eu trouxe para vocês é para falar de monômios, né? Operação com monômios. Então, está aqui, ó, reduza os monômios. Eu vou fazer no quadro essa questão com vocês novamente. Só um minutinho. Na letra A é assim, pessoal, vou copiar aqui, ó. Menos 7AY na letra A. Tá lá, ó. Menos 7AY mais
AY menos 3AY. 3AY. Operação com monômios. Como que a gente faz? Primeira coisa, você tem que olhar se eles são semelhantes para você conseguir fazer a operação. E como que eu sei que os monômios são semelhantes? Olhando as letrinhas, vamos dizer assim, não é? Se elas tiverem as mesmas partes literais, eles serão semelhantes. Então, olha aqui eu tenho, ó. Quem seria o coeficiente? Vamos por partes. No monômio, nós temos coeficiente e parte literal. Vamos ver quais são os coeficientes? Olha aqui, ó. Menos 7, mais 4, menos 3. Parte literal, AY, AY, AY. Então, esses três são semelhantes. O que a gente faz? Vou fazer bem detalhado, depois a gente faz quase que de cabeça. Olha aqui, ó. Até você adquirir a prática, você vai fazer o seguinte. O que eles têm em comum? Não é essa parte literal, a y? Então, eu vou colocar ela em evidência. Aqui, ó. Fica assim, ó. A, y. O restante eu vou colocar entre parênteses. Certo? Então, nós vamos fazer uma divisão. Assim, ó. Menos 7AY dividido por AY dá menos 7. Mais 4AY dividido por AY dá mais 4. Menos 3AY dividido por AY dá menos 3. Vamos fazer a operação com esses números? AY. Olha lá. Se eu devo 7, gasto mais 3, fico devendo 10. Pago 4, fico devendo 6. Então, isso aqui, ó, vai dar. Deixa eu colocar o coeficiente primeiro. Menos 6 AY. Olha a letra B. Vamos fazer a letra B já de cabeça? Vou copiar aqui, ó. 3A ao cubo. Vocês vão ver que é muito fácil. Mais 7A ao cubo. Menos 10 ao cubo. Mais 10 ao cubo. Tem uma operação com monômios. São semelhantes? São. Todos eles têm A ao cubo como parte literal, ó. Então, eu consigo juntar. Vou fazer a operação de maneira mais direta. Olha aqui. São semelhantes? Vamos fazer a operação com os coeficientes? Olha aqui. Ó, tenho 3, não é? Ganho mais 7, fico com 10, não é assim? Gasto esses 10, fico com 0, não é? O que sobrou? 10. Portanto, o resultado é 10A ao cubo. Tá certo? Próximo, letra C. Na letra C, nós temos o seguinte. Menos 2BC, menos 2BC, mais menos 5BC. 5BC. São semelhantes? São. A parte literal é a mesma, BC. Mas para fazer esse cálculo, aqui eu tenho dois sinaizinhos, olha aqui, ó, mais, menos. Significa que esses sinais estão sendo multiplicados. Nós temos que fazer esse jogo de sinal. Vamos tirar do parênteses, fazendo esse jogo de sinal antes? Menos 2BC, olha lá, ó. Menos 2BC, mais vezes menos, menos 5BC. Fácil demais. Se eu devo 2BC, gasto mais 5BC, quanto que eu vou ficar devendo? 7BC, isso mesmo. Então, isso aqui dá menos 7BC. Letra D. Letra D é assim, ó. Menos 3/5, entre parênteses, menos 3/5 de x elevado à quarta y dividido por mais, esse mais não precisa ser escrito, lembra, né? 3/2 de x ao cubo y. Aqui, nós precisamos entender das propriedades das potências e divisão de fração e jogo de sinal. Então, lembra que eu falei para vocês assim, ó, que a multiplicação e a divisão, eu sempre faço ela em 3 etapas. Se houver sinal negativo, jogo de sinal.
Depois, multiplico ou divido os coeficientes. E depois, nas partes literais, eu utilizo, né, as propriedades das potências para poder resolver. Então, vamos fazer por partes? Primeiro, jogo de sinal. Menos dividido por mais, menos. Vou colocando o resultado aqui, tá certo? Coeficientes, eu tenho uma divisão de fração. 3/5 dividido por 3/2. Eu vou fazer ela aqui do ladinho, ó, num rascunho, como se fosse um rascunho. Olha lá, ó. Eu tenho 3/5 dividido por 3/2. Como que nós fazemos divisão de fração? A primeira fração vezes o inverso da segunda. Isso, então fica assim, ó. 3/5 vezes o inverso de 3/2 é 2/3. Consigo simplificar alguma coisa? Consigo aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, no numerador fica assim, ó. 1 vezes 2, 2. No denominador, 5 vezes 1, 5. Portanto, o resultado dessa divisão é 2/5. Vamos anotar aqui? Então, o jogo de sinal a gente já fez. Coeficientes, 2/5. E a parte literal? Vamos fazer a divisão? X elevado à quarta dividido por x ao cubo. Vou fazer aqui rapidinho, ó. X elevado à quarta dividido por x ao cubo. Bases iguais sendo divididas, o que a gente faz? Mantém essa base, que no caso é x, e faz com o que com os expoentes? Subtrai. 4 menos 3, 1. Então, isso aqui dá x elevado a 1. Esse 1 não precisa ser escrito, certo? E o y? Y dividido por y dá 1. 1 vezes 2/5, 2/5. Portanto, esse resultado é menos 2/5 de x. Agora eu trouxe para você um probleminha do cotidiano. Vamos ver se você consegue me ajudar. Fala assim, ó. Veja a promoção da lanchonete Hora do Lanche. 3 salgados mais um suco, R$ 22,00. Um salgado mais 2 sucos, R$ 19,00. O que ele quer? Qual é o valor de cada suco e de cada salgado? Meu professor, quando eu estudava no cursinho, falava assim, questões iguais a essa, você lê pelo menos 3 vezes. A primeira você lê e não entende nada. A segunda, você vai ler e vai grifar as palavras que você acha importante, que vão ter linguajar matemática, e depois você faz essa tradução. Li com vocês, agora vamos traduzir? Eu vou dizer o seguinte, que salgado, eu vou atribuir uma letrinha, uma incógnita para ele. Eu vou dizer que salgado é x, por exemplo. Então, aonde tiver salgado, eu vou substituir pela letrinha x. E suco, vou dizer que é y. Então, onde tiver suco, escrito suco no meu texto, eu vou dizer que é y. Tá certo? Ele fala o seguinte, 3 salgados mais um suco é R$ 22,00. Então, 3, o salgado não é x? Então, eu posso dizer que 3 vezes o salgado, que é x, 3x, mais um suco, esse 1 não precisa ser escrito, é igual a R$ 22,00. Tá certo? Vamos para a segunda informação que ele te deu. Um salgado mais 2 sucos, R$ 19,00. Então, um salgado, um x, salgado é x, mais 2 sucos, então 2y, isso é igual a 19, certo? O que nós temos nesse caso? Nós temos um sistema de equação com 2 incógnitas. Como é que a gente resolve? Nós temos 2 métodos, lembram? Há o método da adição e o método da substituição. Qual método eu utilizo, professora? Aquele método que você achar mais fácil. Normalmente o método da adição é bom quando você tem números opostos. É mais fácil. Nesse caso, eu vou fazer por substituição. Eu vou apagar os números 1 aqui, ó, porque eu não preciso deles mesmo, não precisa ser escrito. Vamos lá? Como que a gente faz o método da substituição? Você vai escolher uma das equações e vai isolar uma das incógnitas dela. Então, vou começar por essa aqui. Essa que está aqui embaixo, ó. O que eu vou fazer nela? Eu vou isolar a letrinha x, vou reescrever ela aqui primeiro, ó. X
mais 2y é igual a 19. Eu vou isolar a letrinha x. Para isso, eu vou subtrair 2y dos dois lados da igualdade. Então, eu vou subtrair aqui, ó, menos 2y de cá, menos 2y de cá. Consequentemente, nós vamos ter o seguinte, ó, x. Se eu tenho 2y, vou e gasto, eu fico com 0. Então, x é igual a 19 menos 2y. Acabou? Não. Vocês vão ver que nós vamos voltar nela daqui a pouco. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa expressãozinha aqui, né, na qual eu isolei o x, e vou substituir esse valor nessa outra equação aqui, ó. E aí vai ficar assim, ó. Vamos substituir? 3x. Onde tem o x, eu vou substituir por 19 menos 2y, tá certo? Então, ó, 3 vezes, vou colocar entre parênteses, 19 menos 2y mais y é igual a 22. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. 3 vezes 19, 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, 57. Menos 3 vezes 2, 6y, mais y é igual a 22. Vou somar esses y aqui, ó. Se eu devo 6y e pago um y, eu fico devendo 5y. Mais 57 é igual a 22. E agora? Agora eu vou subtrair 57 dos dois lados da igualdade. Aí fica assim, ó, menos 57 de cá, menos 57 de cá, certo? Nesse primeiro membro, se eu devo 57, vou e pago, eu fico com 0. Portanto, resta do lado de cá, né, menos 5y. Do lado de cá, se eu tenho 22 e gasto 57, eu fico devendo 35. Menos 5y igual a menos 35. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dividir por menos 5 os dois lados da igualdade? Vou dividir por menos 5 aqui e por menos 5 aqui. Olha o joguinho de sinal. Menos dividido por menos, mais 5 dividido por 5 dá 1. Portanto, do lado de cá fica um y. Do lado de lá. Menos dividido por menos, mais 35 dividido por 5, 7. Portanto, o preço do suco é R$ 7,00. E o preço do salgado? Lembra que nós começamos a desenvolver a equação e paramos? Nós vamos voltar e terminar agora. Olha ela aqui, ó. X igual a 19 menos 2y. Eu vou substituir, o y pelo valor que eu tenho, que é 7. E aí fica assim, ó. X igual a 19 menos 2 vezes 7. Vamos fazer essa multiplicação primeiro para depois fazer a operação de subtração nesse caso. Olha lá, ó. X é igual a 19 menos 2 vezes 7, 14. Se eu tenho 19 e gasto 14, eu fico com 5. Portanto, o salgado custa R$ 5,00, que é o x, e o suco custa R$ 7,00, que é o y. E eu vou ficando por aqui mais uma vez. Lembrando que essa é a nossa última aula. Quero dizer que foi um prazer estar com todos vocês, receber o carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deu para fazer todas as atividades com todos os conceitos por causa do tempo, né? Mas espero, do fundo do coração, ter ajudado em alguma coisa. No mais, nós nos encontramos por aí. Um abraço!